Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, fazer um vídeo curtinho aqui, só para deixar bem claro para vocês que quando eu falo sobre predestinação, que eu não creio no livre-arbítrio, eu não estou aqui condenando ninguém não, tá? Cada um crê naquilo que achar melhor. Cada um segue o evangelho da forma que se sente melhor. Quem sou eu para querer mudar o pensamento de algum irmão aí em Cristo? Estou longe disso. Só que eu tenho que ser sincero e dizer para vocês que essa doutrina do livre-arbítrio, isso não é bíblico. E isso me incomoda. Mas me incomoda não é o ponto de faltar com respeito ao entendimento de vocês, meus irmãos. Tá? O que nós pregamos aqui no canal é sobre a família. Eu sou um tipo de pessoa que, ao estudar a Bíblia, eu não creio que tem que dizimar. Por isso que no meu canal muitas pessoas se desinscrevem, porque eu não estou aqui para passar pano, para poder ter curtidas. Não que alguém abra o canal para fazer isso, estou falando de mim. Então, não creio em pastorado feminino, não creio e quem não dizima vai para o inferno, não creio no livre-arbítrio. Então, para ser salvo, o que é preciso para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e tua casa. Salvação individual. Sim, mas eu creio que quando a pessoa é liberta em Cristo, ele realmente tem o Espírito Santo, ele vai entender que aqueles que te rodeiam, sejam maridos, esposa, filhos, mães, pais, se vocês vão interceder por essas almas e sem fé é impossível agradar a Deus, eu creio que essas pessoas serão salvas sim, não porque a sua oração tem poder, mas que ela foi designada por Deus para que nós viéssemos a praticar, para fazer aquelas boas obras que Deus já preparou antes de nós sermos salvos. Vocês estão entendendo? Não é porque muito oram, não é porque vocês não adulteram, não é porque vocês não fornicam, não é porque vocês... Nada disso dá direito à salvação. É simplesmente pela graça de Deus. O ser humano resolveu inventar religião, seja ela qual for, católica, protestante, evangélica, umbanda, seja o que for, para buscar a Deus. Mas é impossível buscar a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Então, nada que nós olhamos assim na direção dos nossos olhos, aqui na Terra, nos dá respaldo para a nossa salvação. Isso vem de cima. Tá? Então todos nós nascemos pecadores, merecedores da ira do Senhor. Todos nós nascemos pecadores. Então não tem como a gente já está na carne, pecador, buscar o Senhor. Mas Deus tem os seus eleitos, como diz a Bíblia, não é o Wellington. A Bíblia diz que Deus tem os eleitos. Alguém sabe quem são os eleitos de Deus? Não sabem. O apóstolo Paulo, quando foi pregar, eu não sei aqui, meus amados, se é em Roma, mas ele foi pregar lá no local. Chegando lá, ele foi humilhado, expulso da sinagoga. E não ia voltar mais lá. Quando ele foi dormir, o Senhor Jesus falou com ele em sonhos: volte para lá, que ainda tem muitos dos meus. O apóstolo Paulo não sabia quem eram os eleitos de Deus. Então, todo cristão, ele tem que pregar o evangelho a toda criatura. Ele tem que ser um sentinela. Agora, se aquela pessoa vai aceitar o evangelho ou não, isso aí não é responsabilidade nossa. Nós temos que pregar o que é pecado, o que leva ao inferno. Mas nós não somos Deus para salvar alguém ou então condenar. Então estamos bem entendidos aqui, né? Então, meus amados, quando a gente fala assim, tem pessoas que falam assim, Deus não predestina ninguém para perdição, para ser ímpio. Como não? Se Deus está no controle de tudo, como não? Isso é uma pregação, meus amados, por amor. Deus realmente escolheu alguns para ser salvos. Mas Deus seria injusto, e os outros não? Por acaso todo mundo vai ser salvo? Não. E por que Deus escolheu alguns? Porque Ele é amor puro. Ele é misericordioso, senão todos estariam perdidos. Porque todos nascem pecadores devido ao pecado original, lá no Jardim do Éden. Adão e Eva tiveram livre-arbítrio. Eles foram comer do fruto do bem e do mal. Acabou o livre-arbítrio. Deu ruim livre-arbítrio. Então, Deus já tinha predestinado alguns para a salvação, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Só que nós temos que pregar o evangelho. Então nós podemos ir lá
no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que diz o seguinte. Amados, eu vou ler Bíblia para vocês, tá? O Senhor faz tudo com um propósito. Tudo Deus faz. Vocês estão entendendo a palavra tudo? Não é somente os salvos, mas também os ímpios. Deus faz os salvos, predestinou alguns para a salvação com um propósito e fez os ímpios também para um propósito. Se o mundo tivesse somente salvos, qual seria a aprovação nossa? Então, Deus, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Repetindo, para não precisar desenhar. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Prova que Deus fez os ímpios para o dia do castigo. Deus fez Judas para o dia da perdição, que ele era filho do diabo. Deus fez. Mas Judas era filho do diabo. Quem criou os anjos? Ou vocês acham que Satanás pegou Deus de surpresa? Deus chegou, rapaz, não é que Satanás me enganou? Aí Satanás chegou para Deus e falou assim, pegadinha do malandro. Amados, acordem. Acordem. Tudo está no controle de Deus. Nós podemos ir agora no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 20 ao 22, que diz assim, ó. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado, que são vocês, nós, pode dizer ao que formou, que é Deus, que formou tanto os ímpios quanto os salvos? Por que me fizeste assim? Por que o Senhor só me fizeste ímpio? Ou então por que me fizeste salvo? O oleiro não tem o direito, o oleiro é Deus, não tem direito de fazer do mesmo barro, que somos nós, tanto ímpios quanto justos, do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outros para desonrosos? Então, o barro, que é o ser humano, ele faz do barro vasos para honra e para desonra. Honra são os eleitos. Desonra são o quê? Desonra são aqueles que já preparou para ser de desonra. Tanto é que ele fala do mesmo barro. O que é? O ser humano. Porque tudo é criação de Deus. No 22, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira. Então Deus suportou, para mostrar o seu conhecimento, o seu poder, ele suportou com grande poder, com grande paciência os vasos de sua ira. Faraó. Ele suportou Faraó. Por quê? Para mostrar o poder dele naqueles 10 pragas no Egito. Judas. Tantos outros. Continuando. Repetindo. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira. Vou parar por aqui para não ficar muito grande. Aí, meus amados, vocês podem dizer assim, como muitos, que eu compreendo, tá, meus amados, cada um de vocês. Vocês podem dizer assim, mas o Hérito, vamos lá, o Hérito, para o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que diz o seguinte, Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Aí, Hérito, Deus falou que não tem prazer. E quem falou que Deus tem prazer na morte do ímpio, meus amados? Ninguém aqui falou que Deus tem prazer. Tanto é que Deus está falando que não tem prazer na morte do ímpio. E por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Justamente porque Ele predestinou alguns para a salvação. Esse é o amor de Deus. E como é que Deus faz isso? Vamos lá para o livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Que diz o seguinte, 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus, o soberano Senhor, não tira a vida. Olha, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, Deus, somente Deus, meus amados, cria meios
para que o banido não permaneça afastado dele. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele cria meios para trazer de volta o seu banido. Criou meios para trazer de volta Jonas. Criou meios para trazer de volta o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo. Criou meios para trazer de volta Nabucodonosor. Realmente Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus criou meios para me trazer de volta. Que eu estava banido da tua presença por causa de toda a imoralidade sexual que eu praticava. Eu, Hélito, estou falando de mim agora. Então Deus tocou no meu casamento. Endureceu o coração do meu cônjuge. E assim Deus me trouxe de volta. Esse foi o meio que Deus fez na vida do Wellington. E como é que Deus conclui isso? Vamos lá para o livro de respondendo Ezequiel 33:11 também. Vamos para o livro de Ezequiel 36, versículo 25 ao 27. Ezequiel 36, versículo 25 ao 27. Como Deus traz de volta o seu banido? Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei o meu espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Amados, termino por aqui. Quando a gente estuda a Bíblia, mas Deus falou que não tem prazer na morte do ímpio. Você para por aí, realmente vocês vão entender que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o que ele quer dizer com isso? Por isso que eu falo, um quadro, quando você pega um quadro, uma ilustração, uma imagem de um quadro, você achou bonita aquela gravura, mas se você não adorná-lo com a moldura, tudo direitinho, vocês não vão dar valor àquele quadro. Vocês têm que entender todo o contexto da Bíblia. Você tem que continuar. Ezequiel 33, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Vai lá, vão estudando todo o capítulo para entender o raciocínio de Deus, a vontade de Deus. Então, Deus aspergirá água pura sobre vocês e ficarão puros. Ele dará um novo espírito a vocês que estão banidos da presença dele. Ele vai criar um meio. Olha o meio que Deus faz. Por isso que eu não creio. Me desculpem, meus amados, eu não quero ofender ninguém. Por isso que eu não creio nessa heresia que é livre-arbítrio. Então, para que vocês vão orar pelo cônjuge de vocês? Por uns filhos que estão na droga, desviados, que não creem na palavra do Senhor? Vocês têm que ter fé que Deus, através da oração de vocês, não que a oração de vocês tem poder, mas Deus preparou já esse dia, quando vocês forem libertos em Cristo, vocês vão passar a fazer as obras do Senhor. E dentre essas obras está incluídas as orações, as intercessões, por aqueles que vão ser salvos. O rei Ezequias, ele teve mais 15 anos de vida. Não porque a oração dele, porque Deus antecedeu aquelas orações do rei para que ele viesse a ter mais 15 anos. Porque aqueles 15 anos já estavam pré-determinados para aquele rei. Amados, não tenho o intuito de ofender ninguém aqui, não é minha intenção, mas eu não posso fugir daquilo que eu, no canal Prisioneiros em Cristo, prego, tá bom? Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.